A paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero aqui parabenizar a todas as mulheres por este mês de março, onde se comemora o Dia da Mulher. Eu quero dizer que todo dia é o nosso dia. Deus te chamou, você tem uma grande missão como adjuntora, como mãe e como dona do lar. Você tem uma grande responsabilidade, então desempenhe assim o seu papel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, nos diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos, e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Nós sabemos que o costume daquela época, quando o anfitrião convidava uma pessoa, que aquela pessoa chegava na casa dele, ele saudava com um ósculo santo, com um beijo na testa. Ele ordenava a um dos seus servos a trazer água para lavar os pés daquele convidado. Ele ungia a cabeça daquele convidado. Esse era o papel de um anfitrião. Mas quando Simão convidou Jesus, ele adentrou ali, tomou lugar à mesa e tudo permaneceu igual. Nada mudou. Quando aquela mulher pecadora, a Bíblia não relata o seu nome, da cidade de Naim, ela ouviu falar de Jesus, das grandezas do Senhor, que lhe operava milagres, prodígios e maravilhas. Então ela não perdeu tempo. Ela chegou naquela casa, ela se prostrou, ela quebrou um protocolo onde mulheres que naquela época não era o costume de adentrar em uma reunião onde estavam aqueles homens. E ela se prostrou e começou a chorar aos pés do mestre. E Simão, vendo aquilo, ele começou a indagar consigo mesmo. Mas Jesus é aquele que sonda mente e coração, ele esquadrinha o nosso andar. No Salmo 51, a palavra do Senhor vai nos dizer que antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabe qual é que nós vamos pronunciar. Porque o Senhor é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas, porque tudo lhe pertence. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela se prostrou sem reservas. Aquela mulher, ela desempenhou um papel importantíssimo, ela sendo ali, uma adoradora. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele vai dizer que ele perdoou aqueles pecados, os pecados daquela mulher. Ele perdoou aquela mulher e disse: vais e não peques mais. Perdoados estão os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que Simão, ele convidou Jesus, mas ele não honrou o mestre. Ele não lhe deu a honra devida a um mestre, Senhor Jesus, ao nosso Deus. E aquela mulher, ela fez aquilo, sendo ela pecadora. Eu quero dizer para você que essa mulher, essa passagem registrada no livro de Lucas, ela ficou marcada como uma mulher sendo pecadora e adoradora. Eu quero dizer para você que tu tem um grande papel importante, você serva do Senhor. Seja você uma adoradora do Mestre. Verdadeiramente se deleite na presença do Senhor enquanto é tempo. Aquela mulher, ela não perdeu tempo porque ela sabia que Jesus poderia perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova vida. O Senhor também, ele quer mudar a tua história. Da mesma forma que ele mudou a vida de milhares de pessoas, ele mudou a minha vida, ele quer mudar a sua vida e escrever uma nova história para você. Amém? Eu quero dizer para você que, por mais terríveis que sejam os seus pecados, se você já tem roubado, matado, adulterado, se prostituído, se você é um viciado, Jesus, ele te perdoa. Basta você dar o primeiro passo, se render a Ele, como esta mulher fez, porque ela era rotulada como a pecadora. Naquela época, a pecadora era uma prostituta. Então, aquela mulher, ela se doou ao Senhor, se prostrou aos pés do Mestre. Ela se doou sem reservas.
E eu quero dizer para você, faça a mesma coisa que essa mulher fez. Você que já é crente, você que já é servo do Senhor, se doe ao Senhor sem reserva, se prostre aos pés do Mestre, porque Ele, somente Ele, pode mudar o rumo da tua história, da tua família, salvar a tua parentela. Faça como essa mulher fez. A Bíblia não relata o seu nome, mas a história dela é mencionada no livro de Lucas. E ela foi redimida, ela foi resgatada, porque o sangue do Senhor Jesus é o que abrage, é o que cobre, é o que limpa, que purifica de todo pecado. Amém? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se você permitiu que Jesus entrasse na sua vida, então dê as honrarias devidas. Não faça como Simão, o fariseu, que era um grupo de pessoa, que fazia parte de um grupo de pessoa religiosa. O grupo de pessoa religiosa é aquele que prega, mas ele não vive o que prega. Seja como essa mulher que deu o primeiro passo. E Jesus a limpou e a purificou e disse: mulher, perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais. Permita que o Senhor reescreva uma nova história para você, uma história de vencedor, uma história de triunfo com Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo possa vos abençoar.